Vamos falar sobre Sócrates? Então, acho que para a gente poder elucidar algumas coisas que ficaram aí das nossas conversas, nossas aulas, a gente completar um pouquinho, falando um pouquinho só sobre esse filósofo que é o divisor de águas da filosofia, né? Aliás, esse é o tema inicial, quando a gente reconhece Sócrates como aquela figura que vai separar o mundo filosófico em pré-socráticos e os socráticos e os pós-socráticos. Lembrando que os socráticos são os seus discípulos, o seu discípulo Platão e o discípulo de Platão, Aristóteles, que vão dar continuidade aí ao início da filosofia socrática, da filosofia questionadora, da filosofia metódica e sistemática que Sócrates vem trazendo. Então, falar sobre Sócrates, né? Sócrates ele não fazia bem o jogo da aristocracia ateniense, né? Ele defendia algumas ideias que eram contrárias ao funcionamento da sociedade grega. Ele criticou muitos aspectos da cultura grega. Ele dizia que algumas tradições, algumas crenças religiosas, alguns costumes que existiam na sociedade grega não ajudavam o desenvolvimento intelectual dos cidadãos gregos, né? Ele queria que as pessoas se desenvolvessem, tivessem um desenvolvimento intelectual um pouco além daquilo que era oferecido, né, pela sociedade grega, pela sociedade ateniense no caso, e ele achava que em alguns momentos o apego a algumas tradições, algumas crenças religiosas não ajudavam esse jovem a se desenvolver. Não que Sócrates fosse antirreligioso ou ateu ou apregoasse uma nova religião do que ele foi acusado, inclusive, que vai conduzir à sua morte, né? Foi acusado de propor uma religião diferente da ateniense, e ele foi acusado de perverter o caminho dos jovens. Na realidade, ele só queria que os jovens tivessem a oportunidade de um ensinamento um pouco diferente, né? Sócrates ele levava uma vida simples, tranquila, e ele via que a cidade que ele vivia naquela época, ele tinha uma maneira, vamos dizer assim, a democracia estava corrompida pelos interesses de alguns, corrompida pelos ideais sofísticos que estavam se instalando lá, onde as pessoas já não buscavam conhecimento pelo conhecimento, mas buscavam conhecimento para vencer uma batalha política, para se posicionar de forma que pudesse ganhar dos seus adversários políticos e ocupar um status na sociedade, né? É bom lembrar que Sócrates ele não deixou nada, absolutamente nada escrito dele mesmo, né? Tudo que sabemos dele, todos os seus ensinamentos, eles vêm através de Platão, Xenofontes, né, que vão trazer os interlocutores dos seus diálogos, né, nas suas conversas, vão trazer Sócrates e os seus interlocutores em diálogos pós-morte de Sócrates, né? Platão foi o principal escritor disso, mas Xenofontes também contribuiu com bastante desse conhecimento que nós temos sobre Sócrates. Sócrates falava sobre a sabedoria e dizia que a sabedoria ele começava pelo conhecimento de si mesmo, né? Ele fala que no tempo de Apolo havia uma inscrição chamada Conhece-te a ti mesmo, uma inscrição muito antiga, já alguns pré-socráticos já falavam sobre essa oportunidade de conhecer a si mesmo e a partir desse autoconhecimento produzir, né, um conhecimento ou construir um conhecimento que fosse além do conhecimento existente ou do conhecimento simplesmente passado, simplesmente aceito, sem nenhum questionamento, né? E só que à medida que o homem se conhece bem, né, ele chega à conclusão de que não sabe nada. Então daí a frase famosa, né, repetida por ele, que ele dizia: eu sei que nada sei. Talvez por isso, né, pelo reconhecimento da sua própria ignorância diante de tantas outras coisas que havia para se conhecer no mundo, Sócrates se torna o marco da sabedoria,
ao reconhecer a própria ignorância. Parece meio paradoxal isso, mas realmente é paradoxal, porque na realidade quanto mais você conhece algo, né, mais você desconhece as outras coisas que estão ao seu próprio redor. E partindo desse princípio, partindo da sua auto-ignorância, da sua própria ignorância, foi que Sócrates desenvolveu 2 métodos que nós chamamos de método socrático, da dialética, do diálogo, para a produção ou para se chegar ao conhecimento. E a esses 2 métodos ele vai dar o nome, né, ou vamos dar o nome hoje de, o primeiro usado era a ironia. Diferentemente da maneira como nós pensamos na ironia hoje, quando falamos, você é irônico, você está falando uma frase irônica, a ironia em Sócrates consistia em quê? Ele consistia em levar o seu interlocutor, levar a pessoa com quem ele estava debatendo a uma contradição, de maneira que ele pudesse confessar a sua própria ignorância. É como você que tem uma doença. Se você não admite que tem essa doença, para que fazer o tratamento? Então, a partir da ironia, que era uma série de perguntas, uma série de questionamentos que ele ia fazendo em cima daquilo que o seu interlocutor, muitas vezes sofistas, muitas vezes discípulos, ou até pessoas que se julgavam mestres naquela época, Sócrates vai fazendo com que a pessoa chegasse à sua própria ignorância. Porque antes de confessar da ignorância, assim como antes de sabermos que temos uma doença, que sofremos de algum mal, né, dificilmente estaremos dispostos a fazer algum tratamento, né, a não ser um hipocondríaco, um louco com mania de doença, vou me tratar, mas sem saber se tem. Mas muitas pessoas que até sabendo que tem, não se tratam, não se cuidam. Imagino a pessoa que não sabe ainda que tem. Para Sócrates, então, é o seguinte: confessa primeiro que você não sabe. E ele fazia isso como? Questionando. Quando alguém apresentava para ele um conceito, ele perguntava, mas o que realmente é isso? E usava exemplos do cotidiano para mostrar que a pessoa não estava realmente apropriada daquele conhecimento. Somente após confessar a sua ignorância, que ele achava que a pessoa estava disposta a percorrer o caminho da verdade. E aí então Sócrates usava o que ele chama de maiêutica, ou a arte de dar luz, né, à ideia. Maiêutica significa dar luz, e dar luz às ideias. Por quê? Para Sócrates, a mente que era submetida ao interrogatório, que fosse eficiente, que fosse eficaz, que fosse efetivo, essa mente ela seria capaz de explicar alguns conhecimentos que já estavam latentes na sua alma, né? Porque tanto Sócrates quanto Platão, eles acreditavam que no mundo das ideias, a alma, antes de se unir ao corpo, ele contemplava uma essência total, né? Além daquilo que o conhecimento poderia trazer a partir de um olhar simples, de um sentimento simples. Ele bastava se esforçar para recordar de coisas que talvez ele tivesse visto num outro mundo. Sim, sem entrar em detalhes de acreditar numa pré-existência ou não pré-existência, numa vida anterior ou numa vida posterior, né? A realidade é que funcionava de certa forma para você buscar a utilização da razão para chegar ao conhecimento. Então, vamos marcar bem os 2 métodos socráticos. Ironia, a confissão da própria ignorância. Maiêutica, a arte de dar luz à ideia, ou seja, a partir do momento que eu reconheço que sou ignorante, que desconheço esse assunto, né, eu estou pronto para ser iluminado pela verdade ou pelo conhecimento correto, né? Sócrates, ele tinha, assim como a sua maior arte, a gente pode dizer que a maior arte de Sócrates era a investigação, e era uma investigação feita com a ajuda dos seus discípulos, dos seus interlocutores, porque aquele que investiga, questiona, o que questiona, perturba a ordem estabelecida. Isso também foi causa de surgirem muitos inimigos de Sócrates, porque assim como nos dias de hoje, ninguém gosta de quem questiona, ninguém gosta de quem coloca as verdades estabelecidas na parede. Nós vemos, por exemplo, a grande mídia, ela não te dá espaço para você questioná-la. Ela simplesmente apresenta os fatos na sua versão, apresenta
a sua escolha, a sua seleção de notícias, da maneira como vai dar essas notícias, e você vai dizer o quê? Você pode debater com seus amigos, debater na sua sala de aula, mas você não pode voltar a um jornal nacional, voltar a um jornal da Record, voltar a um grande jornal qualquer e simplesmente dizer, não, vocês estão mentindo, a verdade não é essa, a verdade é aquela. Né? E quando você questiona, você perturba os inimigos. Hoje, né, nos dias de hoje, você tem poucos elementos para fazer esse questionamento em grandes redes, mas você tem a possibilidade de fazer esse questionamento no cotidiano, nos pequenos grupos e partindo do local. Sócrates também não tinha grandes redes, e aliás, ele tinha muitos amigos, tinha os seus discípulos que viviam em volta dele e as pessoas que iam questioná-lo, às vezes para debochar dele, às vezes para zombar, às vezes para enfrentá-lo, e com isso ele ia trazendo essa arte da investigação. Né? Sócrates ele foi condenado à morte, justamente porque ele tinha esse pensamento e com isso ele perturbava essa ordem, as pessoas não gostavam, e ele não fugiu da morte. Uma das frases marcantes, traduzida depois pelo seu discípulo, que vai trazer quando ele, um dos seus últimos diálogos com a sua esposa, que vai dizer: Sócrates, eu não me conformo, você está morrendo injustamente. E ele responde, então, e você gostaria que eu morresse justamente? Então, mesmo sendo de forma injusta, ele aceitava a morte porque ele reconhecia a autoridade da lei que ele defendia, da democracia ateniense, da lei existente. Mas ele não defendia calado, ele defendia questionando. Né? Talvez esta seja a grande lição, este seja o grande pensamento que a gente vai herdar do Sócrates aí, além de muitos outros conhecimentos passados aí nos livros que a gente vai ler de Platão e os outros escritos trazidos e chegados até os nossos dias. Acho que isso é uma conversa inicial aí, 10 minutinhos de bate-papo sobre Sócrates. Tem muito mais, eu acho que tem muito mais conhecimento, tem o seu conceito de justiça, tem o seu conceito de verdade, né? E tem o seu conceito de silêncio, de palavra, né? Mas eu acho que é importante a gente ficar aí com esse pensamento primeiro, para reconhecer a nossa própria ignorância e assim dar luz a novas ideias que pode, com certeza, nos conduzir a um conhecimento melhor, mais questionador e, como eu sempre digo, né, que nos leve mais próximo de sermos pessoas mais justas, mais equilibradas e vivermos numa sociedade melhor. Ok? Valeu, até a próxima.